Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trazendo agora o nosso estudo, reflexão, leitura passo a passo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Agora, finalizando a nossa obra que deixará saudades, é uma obra de extrema importância, rica de estudos e de conhecimento. Questão 403. É razoável que os médiuns cogitem da solução de assuntos materiais junto dos seus mentores no plano invisível? Resposta. Não se deve esquecer que o campo de atividades materiais é a escola sagrada dos espíritos, incorporados no orbe terrestre. Se não é possível aos amigos espirituais quebrarem a lei da liberdade própria de seus irmãos, não é lícito que o médium cogite da solução de problemas materiais junto dos espíritos amigos. O mundo é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais. O médium que se arrisca a desviar suas faculdades psíquicas para o terreno da materialidade do mundo, este em marcha para as manifestações grosseiras dos planos inferiores, onde poderá contrair os débitos mais penosos. Portanto, nós não podemos querer e desejar que a espiritualidade venha aqui realizar no plano material o que cabe a nós realizarmos. A tarefa do trabalho no dia a dia, seja ele qual for e de que forma for, é o que nos faz colocar em progresso tudo o que aprendemos no plano espiritual e o que faz desenvolver o nosso âmbito psíquico e espiritual, mas também intelectual. Questão 404. Deve o médium sacrificar o cumprimento de suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Resposta. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor, entre os labores sagrados do pão de cada dia e o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou no fanatismo religioso. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Que médium algum se engane em tais perspectivas. Antes de sofrer a incompreensão dos companheiros, que transgredir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas da consciência. Se nós deixarmos de lado o trabalho que demos por desenvolver e realizar aqui no plano terreno, teremos graves problemas aqui. Faremos com que as pessoas à nossa volta também gerem, além de desconfianças, raiva, antipatia perante a doutrina espírita, e isto também nos fará mal. Portanto, gerará extremas e graves obsessões de ambos os lados. 405. Poder-se-á admitir que os espiritistas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as atividades da vida? Resposta. O médium não deve ser sobrecarregado com exigências de seus companheiros relativamente às dificuldades da sorte. É justo que seus irmãos se socorram das suas faculdades em circunstâncias excepcionais da existência, como nos casos de enfermidades e outros que se lhes assemelhem. Todavia, cercar um médium de solicitações de toda natureza é desvirtuar a tarefa de um amigo, eliminando as suas possibilidades mais preciosas e, além do mais, não se deverá repetir no espiritismo sincero a atitude mental dos católicos romanos que se abandonam junto à imagem de um santo, olvidando todos os valores do esforço próprio. Os núcleos espiritistas precisam considerar que em seus trabalhos há quem os acompanhe do plano superior e que receberão sempre o concurso espiritual de seus irmãos libertos da carne. Dependendo a satisfação desse ou daquele problema particular dos méritos de cada um. Proceder, em contrário, é eliminar o aparelho mediúnico fornecendo doloroso testemunho de incompreensão.
Portanto, a espiritualidade faz a sua parte, nós fazemos a nossa, e a ponte então se une. 406. Quando um investigador busque valer-se dos serviços de um médium, é justo que submeta o aparelho mediúnico a toda sorte de experiência, a fim de certificar-se dos seus pontos de vista? Resposta: depende do caráter das mesmas experiências, e quaisquer que elas sejam, o médium necessita de muito cuidado, porquanto no caminho das aquisições espirituais, cada investigador encontra o material que procura, e quem se aproxima de uma fonte espiritual, tisnando-a com a má fé e a insinceridade, não pode, por certo, saciar a sede com água pura. Então, nós temos que utilizar a faculdade mediúnica para o bem e pelo bem, não com fins de interesse pessoal. 407. Para que alguém se certifique da verdade do Espiritismo, bastará recorrer a um bom médium? Resposta: os estudiosos do Espiritismo, ainda sem convicção valorosa e séria no terreno da fé, precisam reconhecer que, em trabalhos dessa ordem, não basta o recurso de um bom médium. Faz-se mister que o investigador, a par de uma curiosidade sadia, possua valores morais imprescindíveis como a sinceridade e o amor do bem, servindo a uma existência reta e fértil de ações puras. 408. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? Resposta: no Espiritismo é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Os médiuns nesse ou naquele setor da sociedade humana devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento, indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Ao demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança no Mestre dos Mestres. Questão 409. Como deverá proceder o médium sincero para a valorização do seu apostolado? Resposta: o médium sincero necessita compreender que, antes de cogitar da doutrinação dos espíritos ou dos seus companheiros de luta na terra, faz-se mister a iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo cumprimento dos seus deveres mais elevados e pelo esforço de si mesmo, na assimilação perfeita dos princípios doutrinários. No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-se da vigilância, buscando aproveitar-se as possibilidades que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas queixas descabidas e demasiadas, e nem recorrer a todo instante à assistência dos seus guias, como se perseverasse em manter uma atitude de criança inexperiente. O estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da auto-evangelização deve ser ininterrupto. O médium sincero sabe vigiar, fugindo da exploração material ou sentimental, compreendendo em todas as ocasiões que o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim de dar pleno testemunho do seu apostolado. Portanto, nós podemos sempre buscar o concurso e o auxílio dos bons espíritos, mas nunca deixar de lado a nossa parte, ao que cabe a nós realizar. Nós faremos, eles não farão por nós, farão a parte deles e nós a nossa. E agora, aqui a penúltima questão, 410. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Resposta: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à vigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo,
pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação à claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside nos campos das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio selo das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração, trazendo para as fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, única estrada de edificação definitiva e sincera, para recorrerem aos espíritos amigos, nada menos dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante, incapazes do trabalho inferior pela edificação da própria fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas fileiras pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além do que lhes lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos de confusão que não penetram o tempo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus processos de insinuação, sendo indispensável para o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na vigilância, e como a verdade deve surgir do instante oportuno para que o campo do apostolado não se esterilize, faça imprescindível fugir deles. E esta questão responde-se por si própria, dispensa qualquer tipo de comentário. Onde a luz, última questão deste lindo livro de Emmanuel. 411. Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com o qual o missionário deve estar plenamente identificado para a realização sagrada de sua tarefa. Um médium sem Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiências do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Mestre Divino prepara no íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no trabalho, o amor de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui somente da movimentação das energias psíquicas em suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce do entendimento e da aplicação com Jesus Cristo. Portanto, nenhuma faculdade mediúnica, sem estarmos andando junto com Jesus, tem sua utilidade, tem seu proveito que nos faça crescer e evoluir. Junto com Jesus, nós vivemos a lei de justiça, de amor e de caridade. Evoluímos, contribuindo para o bem, apagando um mal realizado ontem. Então, este foi o nosso lindo estudo da obra O Consolador Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou Débora Rabelo. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.